Hoje eu vou tratar de um assunto que cai muito no Enem, cai basicamente todo ano, todo ano tem pelo menos uma questão sobre isso, às vezes duas ou três, e geralmente cai sobre a forma de questões bem fáceis, ou no máximo questões médias. Então eu acho importante ficar ligado, por causa que uma questão fácil pode aumentar talvez até uns 30 acertos, ou 30 pontos, até 40 pontos na sua nota em matemática, que pode aumentar drasticamente as suas chances de ser aprovado. Então é importante ficar ligado, então não dá bobeira, fica comigo até o final e bora pro vídeo. O assunto que eu vou tratar nesse vídeo é sobre escala, mas antes de tratar sobre escala eu preciso falar um pouco sobre proporção, que vai nos ajudar a entender escala melhor. Proporção nada mais é do que uma igualdade, né, entre duas razões, entre duas frações. No caso aqui temos A, B, C e D números inteiros, quaisquer, né? E daí tu tem que A sobre B igual a C sobre D. E, portanto, a fração, né, A sobre B é proporcional à fração C sobre D, né? Porque elas são iguais. Daí proporção é importante porque, por exemplo, se eu tivesse B, C e D e soubesse dessa proporção aqui, eu poderia descobrir o valor de A por causa dessa proporção e por causa de que eu sei os outros valores, né? Seria basicamente regra de 3 no caso. E daí o que a gente precisa saber sobre escala? A escala nada mais é do que uma razão, né, entre a medida representada no mapa, no modelo, né, no protótipo, e essa mesma medida na vida real. Seja medida geométrica ou outras medidas físicas e químicas. Na engenharia, por exemplo, a gente vê, na mecânica dos fluidos, mais especificamente, a gente vê outras escalas além das geométricas, que são escala dinâmica, escala de força, né, e escala de velocidade e tal. Mas, geralmente, né, geralmente essas escalas se referem, as que caem na prova, 100% das questões, praticamente todas as questões são de escala geométrica, né? Escala de comprimento, escala de área e escala de volume. Por exemplo, em relação à escala de comprimento, a gente pode dar, por exemplo, um mapa, né? No mapa tem a escala, né? E daí, por exemplo, no mapa tu vê que a distância entre duas cidades, se tu pegar uma régua, né, e medir no mapa, dá 5 centímetros. Aí, essa mesma distância na vida real, se tu percorrer essa distância na vida real, vai dar, por exemplo, 1 quilômetro. Então tu sabe que a escala é 5 centímetros, né, para 1 quilômetro. E como a gente sabe que 1 quilômetro tem 1000 metros, e cada metro tem 100 centímetros, então 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. E no caso a escala seria 5 centímetros para 100 centímetros, ou seja, 1 para 20 de escala. Bom, o que a gente precisa saber mais? Bom, basicamente a ideia que a gente vai trabalhar é com escalas geométricas, né? Porque é o que cai na prova, basicamente. Aí, de escalas geométricas, né, a gente tem, né, como são 3 dimensões, a gente tem escala de comprimento, escala de área e escala volumétrica, né? Escala de comprimento compara um comprimento no mapa, no modelo, numa maquete, com esse mesmo comprimento na vida real. E escala de área compara uma área no mapa com uma área na vida real, e essa mesma ideia para a escala volumétrica, né? E, bom, eu coloquei essas siglas, não são siglas necessariamente usuais, mas eu coloquei para facilitar, por causa que a gente vai fazer cálculo, a gente vai mostrar algumas equações envolvendo essas siglas, e é mais fácil, né, trabalhar com siglas do que escrever tudo por extenso. Bom, o que é importante aqui é a gente entender como que passa de uma escala para outra, né? Se eu tenho uma das escalas de comprimento, uma das escalas geométricas, por exemplo, de comprimento, como que eu passo ela para a escala de área, ou escala de volume, e vice-versa? Isso é importante por causa que geralmente as questões elas pedem uma determinada escala, né, ou volumétrica, ou de área, ou de comprimento, mas tu acaba, né, no cálculo tu acaba obtendo outra escala. Então é importante tu lembrar, né, de converter
para a escala que o problema pede. Ou, né, no caso, né, que eu disse, converter para a escala que o problema pede, ou, ou o contrário, né, o problema te dá uma escala, né, e daí tu saber muito bem qual escala é essa, né, para não acabar usando uma informação que não é verdadeira. Por exemplo, se o problema dá uma escala 1 para 100 e disser que a escala é diária, tu não pode considerar que essa escala seja de comprimento, porque tu vai chegar no resultado errado. Ou o contrário, ou o inverso, né? Ele te pede uma escala. E se tu calcular uma determinada escala, por exemplo, fornecer a escala de comprimento e ele pedir a escala diária, tu errou a questão. Então, é importante isso. E esse é um erro que eu cometi quando eu estava anos atrás, quando eu fui fazer o Enem, em 2017. Eu tinha, se não me engano, conseguido a escala de volume ou diária, e ele pedia a escala mais usual, né? Escala de comprimento. E daí eu acabei errando por isso. Então, como que a gente converge de uma para outra? Bom, de escala de comprimento para escala diária, a gente eleva a escala de comprimento ao quadrado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. Digamos que eu tenha no mapa, né? No mapa, um quadrado. Um quadrado, né? De lado 1 centímetro. Então aqui tem 1 centímetro e aqui tem 1 centímetro. Aí, a escala desse mapa é 1 para 10. Ou seja, se no mapa eu tenho um quadrado de 1 centímetro, na vida real eu vou ter, né? Na vida real eu vou ter um quadrado de 10 centímetros, né? E daí a gente consegue perceber, né, obviamente, né, que a escala de comprimento, como eu disse, é 1 para 10, né? Para transformar de uma medida para outra, né, para transformar da medida do mapa para a medida real, multiplica por 10 e o contrário, né, tu divide por 10. Aí, tu pode pensar assim, a escala de comprimento é 1 para 10. Então, se eu tenho, como eu disse, né, se eu tenho um cubo de 1 centímetro quadrado, os lados vão aumentar vezes 10. Então isso significa que a área vai aumentar vezes 10 também. Não é verdade. Porque, embora o comprimento tenha aumentado vezes 10, né, a área não vai aumentar vezes 10, porque aqui eu tenho 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então a área aqui é 1 centímetro quadrado. Só que aqui eu não tenho 10 centímetros vezes 1 centímetro. Eu tenho 10 centímetros vezes 10 centímetros. Ou seja, 10 vezes 10, que dá 100 centímetros. É muito importante ficar ligado nisso, né? Ficar ligado que não é só multiplicar pela escala de comprimento para saber a escala de área, né? Tu tem que multiplicar os dois comprimentos, porque os dois multiplicam por 10. Então a área não vai multiplicar por 10, a área vai multiplicar por 10 vezes 10, que no caso dá 100 centímetros quadrados. E daí tu consegue perceber que a área ela não foi multiplicada por 10, e sim por 10 ao quadrado. E justamente por isso que, para passar de escala de comprimento para a escala de área, tu precisa elevar a escala de comprimento ao quadrado, né? E basicamente a mesma ideia, né? Basicamente a gente vai usar a mesma ideia para transformar de escala de comprimento para transformar, né, de escala de comprimento para escala de volume, né? Nesse caso, tu vai elevar o cubo, né? Por causa que são 3 dimensões. Por exemplo, se tem um cubo de 1 centímetro cubo, e daí considerando também a escala de 1 para 10, na vida real, esse cubo vai ser 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Então, nesse caso, o volume não vai ser multiplicado por 10, nem por 10 ao quadrado, e sim por 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo. Então, a gente consegue entender por que a gente tem que levar a escala de comprimento ao cubo para dar a escala de volume. E agora, se a gente quiser
se a gente tem escala de área e a gente quer saber a escala de volume. Não é muito usual cair isso, mas é só fazer uma continha, porque a gente tem os valores aqui, basta isolar os valores e substituir, fazer a manipulação algébrica que a gente chega nesse resultado. Por exemplo, eu posso isolar a escala de comprimento, e daí eu tenho isso, né? E daí substituo esse valor aqui na escala de comprimento, né? Porque isso aqui é igual a escala de comprimento. Então eu coloco aqui nesse lugar. Então fica IA na 1/2 elevado ao cubo, igual a escala de volume. E portanto a gente tem que a escala de área é igual a 3/2 escala de volume. Mas isso não cai muito, mas só para caso aconteça, né, tu já sabe o que fazer. Bom, sobre a escala seria basicamente isso. Agora eu vou tratar de alguns assuntos que não são sobre escala, mas são assuntos que se relacionam com o assunto de escala, né? Então é importante saber um pouco deles para resolver as questões. Um assunto que relaciona muito com a escala é geometria. O que é geometria? Especificamente falando, áreas e volumes de figuras e sólidos usuais. Áreas de volumes de figuras e sólidos usuais. Basicamente é isso que cobram, né? Tipo, tu precisa saber as áreas mais básicas, né? A área de um quadrado, a área de um retângulo, o volume de uma esfera, volume de um cilindro, volume de um paralelepípedo. Basicamente áreas e volumes usuais, né? Áreas e volumes usuais, áreas e volumes de figuras usuais. O que a gente precisa saber exatamente? O que mais, especificamente falando, a gente tem que saber, pelo menos a gente tem que saber as áreas mais básicas, né? mais simples, né? Que são da área do retângulo, né? Que seria base vezes altura. E o volume, né? De um paralelepípedo, que é base vezes altura vezes largura. Pelo menos a gente tem que saber isso. Isso é o mais básico. Às vezes cai cilindro, às vezes cai... às vezes pode cair cone, mas o mais básico que tem que saber é pelo menos isso, né? O básico do básico, é a área de retângulo e o volume, né, de um paralelepípedo. Com isso tu faz 90% das questões que cobram escala com geometria. E o que tu precisa saber mais? Bom, tu precisa estar muito calejado, né? Tu precisa estar muito treinado em um assunto que é conversão de unidades. Tu precisa estar muito treinado em um assunto que é conversão de unidades. Eu tenho, né, um post sobre isso no Instagram. Eu vou deixar o link, né, do meu perfil, né, na descrição. E eu também tenho também tô no TikTok também, então eu vou deixar tudo isso na descrição se vocês querem dar uma olhada, me seguirem, eu ficaria bem grato. E eu tenho um post lá no Instagram que fala mais, né, sobre isso, né, conversão de unidades, se vocês quiserem dar uma olhada aí lá, seria bom. E, bom, o que a gente precisa saber? Basicamente, com a ideia de conversão de unidades, é basicamente a mesma, né, é bem simples na real. O que mais complica, né, é que vocês precisam estudar, né, e, na verdade vocês precisam fazer bastante exercício, né, para entender, para isso ficar na cabeça, entende?
porque não é um assunto difícil, é só um assunto meio chatinho. Às vezes as contas podem ser um pouco chatinhas e tu pode acabar se perdendo, então é importante fazer bastante exercício sobre isso. Bom, o que a gente precisa entender de conversão de dados? A ideia para resolver qualquer problema de conversão de dados é basicamente a mesma. Tu vai pegar, por exemplo, sei lá, 72 km por hora. Aí tu quer converter para metros por segundo. O que tu vai fazer sempre? Tu vai pegar, né, as unidades que tu tem, né, no caso, quilômetro, né, e hora. Quilômetro e hora. E tu vai igualar a elas com as respectivas unidades que tu quer, com as respectivas unidades em que tu vai transformar. Por exemplo, eu quero transformar para metros por segundo. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Bom, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E a mesma coisa tu vai fazer, e analogamente tu vai fazer a mesma coisa, né, com a hora, né? Como tu quer transformar de hora para segundo, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então uma hora vai ter 60 vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. Então uma hora tem 3.600 segundos. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai repetir o valor numérico e no lugar de cada unidade que tu tinha, tu vai fazer um parênteses, né? Tu vai fazer um parênteses e tu vai colocar os valores referentes à unidade que tu quer, né? Tu vai colocar esse valor aqui e vai colocar esse valor aqui. Exatamente onde é que estavam as unidades que tu tinha. Então tu vai colocar aqui 1000 metros. E aqui embaixo tu vai colocar, aqui tem 3.600 segundos, tu vai colocar aqui 3.600 segundos. Aí tu vai fazer o cálculo, né? Tu vai fazer 72 vezes 1000 dividido por 3.600 vezes metros por segundo. Aí agora depois que tu substituiu bem, é muito importante tu substituir da forma correta, né? Substituir direto no parênteses e fazer essas relações da forma correta e não se perder nisso. Aí depois é só o cálculo, né? Basicamente cálculo. E, bom, aqui a gente tem 1000 dividido por 3.600. É basicamente... a gente pode cortar os zeros. Então a gente tem 10 dividido por 36. Aqui a gente tem 72 dividido por 36, que dá 2. Então fica 2 vezes 10, que é 20. Ou seja, 20 metros por segundo. Portanto, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Outra questão relacionada à conversão de unidades é que, por exemplo, quando tá metro quadrado, quilômetro cubo, tu tem que fazer o parênteses no quilômetro, no metro. Não pode pegar o parênteses, o expoente também. Por exemplo, se eu quero transformar de 1 metro quadrado de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente pega a mesma ideia, a gente pega que a ideia de que 1 metro é igual a 100 centímetros. A gente sabe disso. E quando a gente substituir, a gente não pega e coloca... A gente não pega o expoente junto. Por exemplo, colocar aqui... a gente não pega o expoente junto. E daí, no caso, ficar 1 metro quadrado igual a 1 vezes 100 centímetros quadrados. Não, isso está errado. O que a gente faz, na verdade, é colocar o parênteses nisso aqui. Isso aqui a gente vai substituir
por parente. A gente não pega o expoente junto. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 100 centímetros. E daí tu coloca elevado ao quadrado. Aí tu fica 100 ao quadrado é 100 vezes 100, né? 10.000. 10.000 centímetro ao quadrado é igual a centímetro ao quadrado. Então, 1 metro cúbico, 1 metro quadrado, não é igual a 100 centímetros quadrados, e sim 10.000 centímetros quadrados. Isso aqui, eu vejo muito aluno errar isso, muito aluno se perder com isso, é importante, tá ligado? Tu substituir no parênteses, não pegar o expoente junto. Porque senão tu vai acabar achando 100 centímetros, 100 centímetros quadrados, quando na verdade é 10.000 centímetros quadrados. Bom, basicamente é isso sobre conversão de unidades que vocês vão precisar saber. E não tem muita coisa que eu precise falar. A gente vai começar a resolver exercícios agora. Agora a gente vai começar a resolver questões. Eu vou trazer primeiro questões mais simples e depois eu vou complicando aos poucos. Primeiro eu vou mostrar a questão na tela e daí depois vocês parem, tentam fazer e depois vejam a resolução. Bom, basicamente é isso. Ele diz que um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de comprimento ao lado de uma pegada, ou seja, ele tem o comprimento real da caneta, e depois ele diz o comprimento da caneta, a largura e o comprimento da pegada estão indicados no esquema, ou seja, ele tem as medidas no mapa da largura e do comprimento da pegada e do comprimento da caneta no mapa. Aí ele pede a largura e o comprimento reais da pegada em centímetros. Ele tem o quê? Ele tem o comprimento real da caneta. Vou colocar CR. Vou colocar CRC. CRC, comprimento real da caneta, que é 16,8 centímetros. A gente tem o comprimento no mapa da caneta. Coloquei como CMC, comprimento no mapa da caneta, que é igual a 1,4 centímetros. E a gente tem também a largura no mapa da pegada. A largura no mapa da pegada, que é igual a 2,2 centímetros. A gente também tem, o comprimento no mapa da pegada, que é igual a 3,4 centímetros. Bom, o que a gente quer saber? A gente quer saber a largura real da pegada e o comprimento real da pegada. O que a gente tem? A gente tem a largura no mapa e o comprimento no mapa. A única coisa que a gente precisa é saber a escala e multiplicar, ou no caso, dividir esses comprimentos que a gente tem pela escala que a gente precisa obter. A gente tem que ter uma mesma medida representada no mapa e essa mesma medida na vida real para a gente descobrir essa escala. E a gente tem isso. A gente tem o comprimento no mapa da caneta e o comprimento real da caneta. E como a escala é medida no mapa sobre medida real, a escala vai ser medida da caneta no mapa, que é 1,4, dividido pela medida da caneta real, que é 16,8. Isso é igual a 14 sobre 168, dividir por 14 em cima e embaixo, a gente fica igual a 1. 168 sobre 14 é 12, porque 14 vezes 12. 14 vezes 12 dá 140. 14 vezes 2, 28. 140 mais 28, 168. Então, 168 sobre 14 dá 1 sobre 12. Então, basicamente, como uma medida no mapa é igual a 12 no real, basicamente a gente multiplica esses dois valores
por 12 para descobrir as medidas reais. Então, a gente tem que LRP é igual a 2,2 vezes 12, que é igual a... Bom, 2 vezes 12 dá 24. 0,2 vezes 12 dá 2,4. A gente tem aqui 26,4. E com isso a gente já chega na resposta que é a letra D, né? Mas, só para confirmar, né? A gente tem que o comprimento é igual a 3,4 vezes 12, que é igual a 36. 3 vezes 12 dá 36. E 12 vezes 4 dá 48, dividido por 10, 4,8, que dá 40,8. Então, a largura é 26,4, o comprimento 40,8, que é exatamente a letra D, de Deus. Bom, agora uma questão bem mais rápida, bem simples. Vou mostrar agora. Ele diz que o condomínio do edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1/100, né, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações do armário, que deveria ter o formato de paralelepípedo com dimensões 0 cm por 1 cm por 2 cm. Ele pede o volume real do armário em centímetros cúbicos. Bom, primeiro ele dá a escala. E aqui é importante saber que quando o exercício dá uma escala e não diz se é escala de volume, se é escala de comprimento, a gente assume que é a escala de comprimento, né? Então, se ele dá uma escala e não fala nada, é a escala de comprimento. Então, a escala de comprimento é 1/100. E daí ele diz que o armário, né, que as dimensões do projeto são 3 cm por 1 cm por 2 cm, né? Então, ele tem o volume no projeto, né? Não sou muito bom de desenhar, mas... E daí no projeto a gente tem um paralelepípedo, né? Um armário, né? Que no projeto mede 1 cm por 2 cm por 3 cm. E daí ele pede o volume real do armário. Bom, basicamente a gente tem que saber o volume no projeto, transformar a escala de comprimento para a escala de volume e dividir, né, dividir, né, o volume do projeto pela escala de volume. Bom, a escala de volume é bem simples, a gente tem que o volume é base vezes altura vezes largura. Então a gente tem que o volume, né, é base 2 vezes altura 3 vezes largura que é 1, não importa muito a ordem, basicamente multiplicar esses valores que dá 6 centímetros cúbicos. 6 centímetros cúbicos. Então, né, a gente... E agora a gente tem que saber, a gente tem a escala de comprimento. A gente quer saber a escala de volume, porque a gente vai passar de um volume no mapa para o volume real. Então, a gente tem que elevar, né, a escala de comprimento ao cubo. A escala de comprimento é 1/100, né? A escala de comprimento é 1/100. 100 é igual a 10/2, então a escala de volume ela vai ser igual a 1 sobre 10/6. Ou seja, um volume no mapa, um volume no modelo, na maquete, é igual a 10/6 no real. Então, a gente multiplica, basta, né, multiplicar esse volume por 10/6. Então, o volume real é igual a 6 vezes 10/6 centímetros cúbicos. E é bom porque ele nem pede para mudar a unidade, ele só pede em centímetros cúbicos, então é basicamente isso. E daí, ele não dá notação científica, né, ele dá em valores, né, em valores numéricos, normal. A gente sabe que 6 vezes 10/6 é 6 milhões. Então, o volume vai ser, né, de 6 milhões
centímetros cúbicos. E isso é a letra E. Isso é a letra E. Vamos para a próxima questão. O spot de alta competição da atualidade produziu uma questão sem resposta. Qual o limite do corpo humano? Ele diz que o maratonista original, o grego da lenda, morreu de uma fadiga por ter percorrido 42 km. Aí um americano cruzou suas planícies e conseguiu correr 10 vezes isso em 75 horas. Aí ele diz que um professor discutiu com a turma o texto e desenhou uma louça, uma pista de 60 centímetros que representa o percurso que o americano percorreu. Aí ele pergunta se o percurso, caso o percurso do americano fosse também uma pista reta, qual seria a escala entre a pista do professor e a pista percorrida? Bom, o monitorista original percorreu 42 km. Aí, ele diz que o americano conseguiu correr 10 vezes isso. O americano, né? O americano... percorreu 10 vezes isso, 420 km, em 75 horas. E daí, o professor colocou uma pista de 60 centímetros. A pista. A pista de 60 centímetros. Ele quer saber, né, qual seria a escala entre o percurso percorrido do mapa, né, a escala do mapa, qual seria a escala entre a distância no mapa, que é 60 centímetros, em relação à distância real, que é 420 km. Bom, é importante também, outra dica que eu dou é que não é todo dado que vai ser usado. Geralmente o Enem tem muitos dados que são lixo, que não vão ser usados. Nesse caso aqui, esse valor aqui, a gente vai ignorar, porque não vai ser importante nesse caso. O que é bem diferente de vestibulares mais tradicionais, como por exemplo o ITA, que cada informação, cada dado é importante, não pode deixar passar nada. Enquanto que no Enem, geralmente tem um monte de dado lixo. Então é importante ficar ligado para não ficar perdendo muito tempo nas questões. Bom, a gente tem que basicamente dividir esse valor por esse, né? Porque a escala, medido no mapa sobre real. Medido no mapa sobre real. Então a gente tem aqui 60 centímetros sobre 420 km. Mas a gente não pode deixar assim, porque as unidades são diferentes. A gente quer uma escala não, sem ter essas dimensões aqui. Então a gente tem que trocar alguma dessas unidades, ou centímetro para quilômetro, ou quilômetro para centímetro. Eu acho mais fácil trocar quilômetro para centímetro, então a gente tem que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E como 1 metro é igual a 100 centímetros, a gente tem 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E como 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 quilômetro é igual a 1000 vezes 100 centímetros. Ou seja, 1 quilômetro é igual a 100.000 centímetros. 100.000, 1 milhão é 10 na 6. 100.000 é 10 na 5. Então, a gente tem 10 na 5 centímetros. E daí a gente só substituir ali. Vou colocar um pouco mais pra cá. E daí a gente corta aqui, que fica... A gente corta isso aqui, a gente corta isso aqui, certo? Porque 420 dividido por 60 dá 7. Então a gente tem que... A escala é 1 sobre 7 vezes 10 na 5. Ou seja, 1 sobre 700 mil. Porque 10 na 5 é 100 mil. 10 na 5 é 100 mil. 7 vezes 100 mil. 700 mil. Então essa é a resposta, que seria a letra D. Letra D, no caso.
Por fim, a gente já tem essa questão aqui, eu acho que é uma das questões mais, não difíceis, mas nesse caso seria as questões mais complicadas para esse tipo de questão, uma questão média, eu acho. Bom, ele diz assim: comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para os construtores. Ele diz um monte de coisa que não é muito importante, mas basicamente ele diz aqui: diz que um condomínio está sendo lançado em um novo bairro da cidade. Ele diz que na maquete, uma escala 1:200, escala de comprimento, né, como eu disse, 1:200 existe um reservatório de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30.000 litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Bom, vamos coletar as informações. A escala, ele não diz nada sobre escala, então escala de comprimento. Escala de comprimento é 1:200. Escala de comprimento é 1:200. Existe um reservatório com capacidade de 45 centímetros cúbicos, ou seja, o volume no mapa do reservatório é igual a 45 centímetros cúbicos. Ok? Ele diz que a estimativa aqui seja consumidos 30.000 litros de água, ou seja, 30.000 litros de água por dia. Aí, se o reservatório estiver cheio, quantos dias o condomínio consegue se manter? Primeiro a gente pega o volume do reservatório e pega o volume do reservatório, pega a escala e descobre o volume do reservatório na vida real, né? O volume real do reservatório. Aí, tu divide isso pelo consumo por dia. E depois tu muda as unidades, né, para ficar unidades equivalentes e poder saber o número de dias. Bom, a gente já tem o volume. Agora a gente precisa saber o quê? A gente precisa saber o volume real. A gente sabe que para a escala de comprimento a gente leva o cubo para saber a escala de volume. Então, como a escala é 1:200, a gente multiplica, né, o volume no mapa por 200 ao cubo, né, porque a gente precisa multiplicar a escala ao cubo para saber a escala em volume. Então, como a escala de comprimento é 1:200, a escala em volume é 1:200 ao cubo. Então a gente multiplica esse valor aqui por 200 ao cubo. Então o volume real do reservatório é 200 ao cubo. 200 ao cubo, né, vezes 45 centímetros cúbicos. Vezes 45 centímetros cúbicos. Aí, né, só para deixar mais bonitinho, a gente pode pegar esse valor aqui e colocar como 200 vezes 100 ao cubo, vezes 45 centímetros cúbicos. A gente pode colocar isso também como... bom, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 45 é igual a 45 vezes 2 vezes 4. Ou seja, 90 vezes 4, que dá 360. Né? 90 vezes 4 dá 360. Aí, a gente tem que 100 é igual a 10 na 2. 100 na 3 é igual a 10 na 2 na 3, que dá 10 na 6, porque quando tem parênteses, eu multiplico os expoentes. Bom, continuando, eu tenho aqui, né, 360 vezes 10 na 6 centímetros cúbicos. 360 vezes 10 na 6 centímetros cúbicos. Daí, né, a gente tem... a gente precisa dividir esse volume que a gente tem do reservatório pelo consumo diário. A gente sabe o número de dias. O consumo diário é 30.000 litros. Só que aqui 30.000 litros está 30.000 litros. E aqui está em centímetro cúbico. A gente tem que mudar esses valores para uma unidade em comum. Bom, a gente pode mudar para metro. Centímetro cúbico para metro cúbico, a gente sabe que 1 centímetro é igual a 10 na menos 2 metros. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 10 na menos 2 ao cubo, ou seja, 10 na menos 6 metros em metros cúbicos. Ou seja, no lugar, a gente vai colocar
corta. Então o volume é igual, no caso, né, a 360 metros cúbicos. Agora a gente tem que transformar de litros para metros cúbicos. Bom, 1 litro é igual a 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, né? 1 litro é igual a 1 litro, né? Um volume referente a um cubo, né? De 10 por 10 por 10 centímetros. E como a gente sabe que 1 decímetro é igual a 0,1 metro, né? Porque 1 metro tem 10 decímetros. Então 1 decímetro tem 0,1 metros. Daí a gente coloca 1 litro, a gente coloca no lugar 1 decímetro cúbico, que é igual a, coloca no lugar do parênteses, igual a 0,1 metro cúbico. Ou seja, tem que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros, né? Então tu coloca no lugar ali. Tu tem 30 mil litros, que é igual a 30 mil vezes 10 a menos 3 metros. 10 menos 3 é igual a dividido por 1000. Então, basicamente, você divide isso por 1000, que dá 30 metros cúbicos. 30 metros cúbicos por dia. Então, a gente tem 360 metros cúbicos dividido por 30 metros cúbicos por dia. A gente corta isso aqui. 36 sobre 3 dá 12. Né? Então a gente tem que o resultado é 12 dias. 12 dias é a letra C. Letra C de campeão. E é isso aí, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E me sigam no Instagram e no TikTok também. Os 3 links estão na descrição do vídeo.